Oi, boa tarde, pessoal. Testando aqui se deu tudo certo. Esperar vocês receberem a notificação de que tá no ar, para que a gente possa começar. Pessoal que tá chegando já, que gostoso. Cibele, Eliane, Érica, Luana. Bastante gente já chegando. Vocês me mandem aí uma devolutiva se tá tudo bem, se vocês estão conseguindo ouvir. Pra mim é bem importante ouvir isso de vocês. Ouvir não, pelo menos ler, né? Oi, Poliana. Bem-vindas. Legal, legal. Bom, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou me apresentar. Tenho visto já nas pessoas que chegaram rostinhos novos pra mim. Eu me chamo Melina. Eu tenho esse perfil Oficina BLW. No Instagram ele está ativo há 2 anos e meio, mas eu tenho um trabalho com BLW e amamentação desde 2012. E conciliando assim com carreira e maternidade, eu tento manter o perfil aqui no Instagram para compartilhar algumas vivências e teorias com vocês. Eu sou da área do direito, eu acabei de chegar do fórum onde eu estava trabalhando e eu também tenho formação como doula, mas sempre atuei com pós-parto, com amamentação e depois seguindo as mães no puerpério até a introdução alimentar. A minha formação de BLW foi direto com as precursoras, a Direct e a Tracy Murkett, quando elas vieram ao Brasil, e antes disso como autodidata e já auxiliando outras famílias, praticando com os meus filhos. Então, assim, eu falo que antes de qualquer coisa, eu sou uma mãe muito curiosa, que, como muitas aqui irão se identificar, né? Na intenção de fazer o melhor para seus filhos dentro da própria realidade, foi atrás de pesquisar. A internet foi uma ferramenta que me aproximou de muita gente que também trabalha com isso. E com isso a gente fez crescer essa rede, popularizar o BLW. Tenho certeza do impacto disso na amamentação prolongada de muitas mães aqui. E por que então um vídeo de desmame? Primeiro, oi para quem está chegando, a Monique, uma amiga minha desde infância, sempre um prazer, me sinto muito honrada quando ela está aqui. Vitória, Beatriz, a Ingrid, imagino que a mãe ou o pai do Miguel, que estão aí também, sejam todos muito bem-vindos, tá? A ideia de falar de desmame eu sempre senti que nesse mundo materno a gente tem o desmame como um tabu. Então, em primeiro lugar, os nossos índices de amamentação são muito baixos. E sempre foi necessário e é extremamente necessário que a gente foque no estímulo à amamentação. Hoje a gente tem aí um tempo de amamentação exclusiva, que é aquela sem água, chá, sem fórmula, de cerca de 2 meses. E os desmames, eles acontecem após isso com uma frequência muito maior do que os desmames que acontecem de forma prolongada, das mães ou famílias que conseguem seguir com a amamentação acima de 1 ano. As recomendações são de 2 anos ou mais e a gente está bem longe desse índice ainda. Então eu entendo que nesse contexto, falar de desmame acaba sendo um risco. Mas eu acredito muito que a forma como a gente traz o desmame é que é relevante para influenciar alguém a desmamar ou não. A amamentação, ela é um processo com começo, com meio e com fim. E eu acredito fortemente nisso. Ela vai ter o seu início com as suas dificuldades particulares daquela fase. Normalmente estão associados ali ao estabelecimento da amamentação, quando começam as fissuras, a descida do leite, a produção. Esse é um momento muito sensível, que se você não tem informação, se você não está apoiada, é muito fácil, no meio do puerpério, cansado, com privação de sono, perder a confiança no que está acontecendo. Então você vence essa primeira etapa, normalmente é vencer mesmo. Ó, eu tenho 3 gatos, eles vão ficar circulando por aqui, tá? Você tem a fase aí da lua de mel.
né, em que a amamentação se estabelece, ou você já achou a sua rotina ali com a fórmula, mas enfim, vem essa fase. E aí, o nosso primeiro atravessamento da amamentação é com a alimentação complementar. Nesse momento, eu deixo de ser a nutriz exclusiva do meu filho, aquela que provê a ele tudo que ele precisa, e entra a alimentação. E quem já está nessa fase, que está por aqui, sabe que é uma outra fase com muito desafio, porque a gente tem que aprender a deixar o bebê se expandir para o mundo com os sabores, aí vem a escolha da abordagem, aí a gente supera essa fase. E aí na hora do desmame, a gente não tem não tem saída. Com quem que eu vou falar disso? O que eu vou fazer? O fato é que as pessoas irão desmamar, porque o desmame faz parte do processo de amamentação. Um parênteses para dar oi para todo mundo que veio entrando aí na sequência. Eu já descambei falar, tava meio ansiosa de começar e é o meu jeito, eu vou fazendo fala livre, tá? Não tem muito um roteiro. Mas enfim, chega a hora de parar e acaba sendo um tabu. Se você para lá atrás com um bebezinho muito pequenininho, em que o desmame ele acontece muito facilmente, até porque o bebê não tem muita opção de nutrição nessa parte, e afeta o bebezinho pequenininho, recebe mais, né, de mais formas de mais pessoas. Peraí um minutinho. Dani, começou faz 10 minutinhos, tá? Tô bem na parte introdutória ainda. Se o bebê já tá muito tempo na amamentação, ali um ano e meio, parece que ninguém quer conversar com você sobre o desmame. Pediatra, se não tá pressionando para desmamar porque tem 1000 razões preconceituosas para isso, ou a avó, ou o vizinho, ou a escola, ou a sociedade como um todo, quando não tem a pressão daí, tem a falta de acolhimento nos grupos maternos para falar de desmame. Quem aqui nunca levou uma carteirada quando foi falar que estava com dificuldade, que a criança tem 1 ano e 1 mês, mas a OMS prevê 2 anos ou mais? Até meu marido tá aí vendo. Ele só acompanhou 3 desmames só. Oi, Li, tudo bem? Bom, quem nunca chegou nessa fase? Infelizmente, a gente encontra muita resistência para falar do desmame. E a minha intenção aqui não é falar assim, toda e qualquer razão é uma razão para desmamar. Meu propósito é que cada uma se fortaleça, que só você e o seu bebê têm essa dinâmica e só vocês sabem a hora de encerrar. E qualquer que seja a sua motivação, ela é legítima. Ela só diz respeito a você, porque esse momento é de vocês. Se for possível prolongar o mais que vocês conseguirem, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, ótimo. Não é uma competição de mães, isso foi ótimo para vocês. Se com 1 ano e meio bateu o desespero, chegou a estafa, veio uma nova gravidez, seja qual é que for a razão, tá tudo bem também, porque esse momento é o momento de vocês. O que eu sempre procurei acolher e auxiliar? Ninguém precisa justificar para ninguém o motivo do desmame. Mas dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, existem saídas. E muitas vezes a saída que você busca para solucionar aquela dificuldade pode não ser o desmame. Só que se você não desabafar, não for acolhida, como que você vai saber? No meio da rotina com criança, sem dormir, comendo mal, somando trabalho em casa, somando trabalho fora, ter um tempo para olhar para si, olhar para dentro, acaba sendo um luxo. Muitas vezes, um olhar acolhedor de fora ajuda a gente a entender o que está acontecendo. Eu tive, muita ansiedade com essa live. Não é a primeira que eu faço sobre desmame, mas porque eu tenho, uma angústia de ficar como uma posição de autoridade que está falando que você deve fazer ou como você deve fazer. Então eu queria estipular esse combinado de agora para frente. Não é essa a minha intenção.
Eu estudei muito sobre desmame? Estudei como facilitadora, como doula, como mãe, para praticar inclusive os meus, porque os meus desmames não foram espontâneos. Mas eu tenho muito mais vivência. É troca em grupo de apoio à amamentação, é troca com amigas, troca com pessoas que eu nunca vi e que passaram por momentos semelhantes. Então é com base nessas trocas que eu vou apresentar para vocês alguns questionamentos e algumas estratégias que podem auxiliar vocês nesse processo de continuar buscando realmente o que atende à sua necessidade ou de parar, tá? Tem mais gente que chegou, a Vitória, que até trouxe uma pergunta, que tá bem cansada, né? Já tá sentindo fisicamente isso. A Michelle, Lília, a Érica, sejam todas bem-vindas, tá? Podem me deixando pergunta, eu vou dando uma olhadinha aqui conforme a gente fala. Eu quero aproveitar bem esse nosso tempo junto aqui. Bom, eu trouxe alguns materiais que foram materiais de apoio para mim, então depois pode ser material de apoio para vocês. Todos eles têm uma linguagem muito acessível e pode auxiliá-las. O principal, Manual Prático do Aleitamento, ele é do Dr. Gonzalez, que é um pediatra espanhol. Ele vai ajudar muito sobre técnica de amamentação e para vocês verem como até quem fala de amamentação dá pouca atenção para o desmame, ele tem uma página sobre desmame. O Bésame Mútuo, também do Gonzalez. O Bésame Mútuo, ele vai falar dessa relação de vínculo, colo, proximidade, dormir junto. E ele pode fortalecer aquela mãe que nesse momento está ouvindo que a criança é dependente porque mama, é dependente porque dorme junto, é dependente porque quer cola, é dependente do que chora. Essa semana teve uma postagem muito legal, eu não lembro se foi do Educar para a Paz, foi num perfil de parentalidade que falava assim, a gente exige de crianças de 1 ano ou de 2 coisas que a gente não exige nem de adulto. Não se frustrar, não chorar diante da frustração, não ficar cansado, não querer carinho, né? E o Gonzalez, ele alivia muito a gente disso. Então são materiais que podem auxiliar nesses primeiros questionamentos. E o próprio livro de BLW, da G-Rap e da Tracy Murkett, que vai atender quem tá naquela dúvida assim, mas o mamar tá atrapalhando comer, mas eu esperava que quando comesse mais ia diminuir a mamada. São 3 leituras que vão ajudar no ajuste de expectativa. E aí, tirando essa parte agora de leituras, eu vou trazer para vocês essas coisas que eu já filtrei e que eu tenho de estratégia pessoal, tá? O primeiro é que assim, é bom que a gente saiba que dificilmente uma criança com menos de 1 ano vai fazer um desmame espontâneo. O desmame espontâneo é aquele que parte da própria criança. Um dia ela vai virar para você e não quer mais. O que acontece com frequência antes de 1 ano são greves. Então, tá nascendo um dentinho, a criança tá num pico de desenvolvimento, ela tá adquirindo uma habilidade nova, alguma coisa assim, e ela pode ficar ali mamando menos ou até mesmo sem mamar, 1, 2, 3 dias. Muita gente nessa hora já confunde e acha que a criança desmamou. Mas normalmente observe que teve alteração de comportamento, teve alteração no padrão de sono, essa criança vai voltar a mamar normalmente dali 2, 3 dias. Tá? Nesse tempo, se cuida mais de observar isso que pode estar acontecendo com ela e também de cuidar da sua mama para não engurgitar. Então lembra que dificilmente uma criança com menos de 1 ano vai desmamar sozinha. Isso porque ela tem uma necessidade nutricional absurda no leite materno ainda. Ele segue ainda respondendo por quase toda a nutrição desse bebê até por volta de 1 ano. Não é coisa da minha cabeça, tá no livro da Jill, tá num folheto da Sociedade Brasileira de Pediatria. Tem isso até nos manuais de nutrologia da alimentação tradicional, da importância do aleitamento materno em livre demanda no 1º ano. Porque é só em livre demanda que você tem certeza que a criança mamou o que ela precisa e que vai dar a sustentação para que ela coma no tempo dela. Então, assim, a nossa fala hoje tem um recorte. Ela não se aplica muito para bebezinho pequeno, tá? Que é com menos de 1 ano. Deixa eu dar uma lida aqui.
que a Lorena pediu para colocar o nome dos livros no post. Eu vou colocar todos para vocês depois. Tem uma pilha aqui, cada um tem uma particularidade. Eu vou fazer uma resenhinha também. Não imediatamente ao fim da live, tá? Porque eu saio daqui e corro para a reunião da escola, mas quando eu voltar. E a Dani tá comentando sobre o cansaço que ela tá, né? E das repercussões disso com a bebê de 1 ano e 7 meses mamando muito. E aí é nessa faixa etária acima de 1 ano que eu foco um pouquinho mais da atenção aqui da live por causa disso. Depois de 1 ano, a gente passa por várias situações, assim, seriam aqueles pontos de questionamento da maternidade, sabe? Quando o bebê tá para nascer, nosso questionamento é o tipo de parto, o tipo de criação que a gente quer. O bebê nasce, vou amamentar, não vou amamentar, né? Vai dormir junto, vai dormir no berço. Vai ser com 6 meses, a forma de introdução alimentar. Depois de 1 ano, se ele chegou mamando até aqui, começa a ser isso. Será que tá certo? Será que eu aguento? Por quê? Calcula, gente, depois de 1 ano, com privação de sono, especialmente quem amamenta durante a madrugada ainda, que é muito importante para manter a produção de leite e fazer indução de sono para o bebê. Então imagina, você tá quase 1 ano ou mais de 1 ano sem dormir. Você tá durante o dia correndo atrás de um bichinho bem espertinho, com muita necessidade. Algumas ainda têm outros filhos. Pode ser que trabalhe fora, e mesmo que trabalhe só dentro de casa, é pesado. É lógico que você vai estar em estafa, vai estar cansada. E eu nem sei dizer se na sua casa você tem uma rede de apoio ou não. Então, a primeira pergunta que eu acho quem está nesse momento se sentindo estafada pode se fazer é: eu quero encerrar essa relação que eu tenho com o bebê na amamentação, porque a amamentação é nutrição, mas é vínculo, é segurança, é conforto para a mãe e para o bebê. Primeira questão quando o cansaço está envolvido é: eu quero descansar ou eu quero desmamar? É uma questão importante. Se o seu problema é que não tem um apoio, por exemplo, de madrugada, alguém que atenda essa criança para você um pouquinho, para você dormir um pouco mais, talvez o que você precise é a entrada da figura paterna ou de quem faz essas vezes na sua casa. Durante o dia, será que tem alguém que pode dar um passeio com essa criança, ajudar a distrair? É uma outra estratégia. Tem mais uma ainda, que é o fim da livre demanda após 1 ano. Com mais ou menos 1 ano, as crianças começam a desenvolver a linguagem. Já é possível a compreensão de alguns combinados. Será que não dá para tirar a livre demanda? São alternativas ao desmame, mas é só você que vai saber responder se o que você precisa é não mais ter uma criança no peito ou se o que você precisa pode ser sanado de uma outra forma. A Vitória perguntou se tem como estipular só um horário. Para uma criança entre 1 e 2 anos, você pode fazer a limitação, que é você estipular os momentos em que é possível amamentar. Quando você interfere nessa dinâmica da livre demanda e essa criança já está com alimentação, ela já iniciou um processo de desmame, a gente não se toca disso. Só que isso, se ela levar sozinha, dificilmente vai acontecer antes dos 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos. Falar que deseja um desmame espontâneo é fácil, mas eu sei que não é para todas, porque uma criança humana teria assim que mamar ou ela desmamaria sozinha quando ela tivesse adquirido linguagem e um desenvolvimento emocional, cognitivo, para que todas as outras coisas que ela também obtém da mamada, ela obtenha de outro lugar. Vocês acham que uma criança com 1 ano e meio, 2 anos, vai fazer isso espontaneamente? Pode, mas é muito difícil. Então, quem quiser dar o start, que já pode aliviar essa parte do cansaço, pode começar a introduzir ou permitir que outras pessoas participem desse momento, ajudando a direcionar a criança, e pode também tirar a livre demanda. Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
sobre mamadeira e chupeta e a creche. Tá. Vitória, eu vou falar sobre a mamada da noite também, tá? Pra Dani, que falou sobre a falta de apoio. É muito mais difícil realmente você conseguir descansar e ter isso sem uma outra pessoa entrando na jogada. Talvez a limitação de demanda já te ajude nisso. E isso principalmente para as mamadas durante o dia, tá? Para desmame, gente, não precisa trocar por mamadeira, não precisa trocar por chupeta. Tem quem vai optar em incluir esses acessórios porque ajuda a fazer uma transição. O que eu trago como questionamento para vocês é: você desmama do peito, mas a criança segue mamando na mamadeira. Lá para frente, ela vai ter que ter o desmame da mamadeira, seja ele espontâneo ou com a interferência de alguém. Então pense que ao invés de um desmame, quando você introduz a mamadeira, você vai fazer 2. Se você introduz a chupeta, vão fazer 3, tá? Não tô julgando quem vai escolher assim. Às vezes, você pode estar tão estafada que é a forma que você encontrou. O que eu quero dizer é que não é necessário. Você pode fazer desmame sem a introdução de nenhum outro bico no lugar. Só que sempre precisa ser gradual, né? Bom, então essa é o primeiro olhar interno, né? O que você deseja, em primeiro lugar. Em segundo lugar, você se respondeu: sim, eu preciso de um desmame. Mas o meu desmame que eu preciso é porque eu quero dormir. Então a gente pode falar de desmame parcial. Ou, tudo bem, à noite, eu só fico à noite com a minha criança, mas de dia, o pouco que eu tô em casa, eu não tenho tempo nem para respirar. Pode ser um parcial diurno, tá? Então, assim, até haver o rompimento, tem muito chão que você pode tentar ou não, dependendo do que você deseja. Como eu fiz com meu primeiro filho? Eu não estava trabalhando e eu estava grávida e exausta na madrugada. Então eu optei por começar o desmame à noite. E por coincidência, cada vez que caía uma mamada da noite, ele reduzia uma de dia. É muito frequente uma criança fazer um desmame parcial num momento e começar a diminuir do outro. Quando você vê, você nem queria o desmame total e ele acontece. Com as minhas 2 meninas, por estar trabalhando de dia, eu desmamei de dia primeiro e depois eu fiz o desmame noturno. Então você pode pegar um desses momentos aí e fazer. O desmame diurno, normalmente você faz não ofereça, não negue. O que isso quer dizer? Se você tem aquela dinâmica de o bebê caiu, coloca no peito. O bebê tá entediado, coloca no peito. Para e comece a se comunicar com o bebê. O bebê caiu e machucou, ele precisa de cuidado. O bebê tá triste, ele precisa de consolo. E aos poucos, com muita conversa, com muita sensibilidade, você pode tirando essa função da mamada e atendendo de outra forma. O Gonzalez que traz essa frase: não ofereça, mas não negue. Se ele vier até você e pedir, você dá. E a partir disso, você pode ir fazendo outras interferências na mamada. Por exemplo, uma criança ali que já fale bem, 1 ano e 7, 1 ano e 8, 2 anos. Você pode estipular com ela um lugar que ela vai mamar. Ao invés de dar o mamar em qualquer lugar da casa, tem o cantinho que ela pode mamar. Aí eu não quero mais na rua, puxa minha blusa, eu não tô confortável. Redirecionar para mamar quando chegar em casa. Tudo isso é tirar a livre demanda, porque você é quem vai determinar a hora que mama ou que não mama. E isso é possível ir fazendo. A criança começou a pedir mamar perto da hora do almoço. Será que ela tá com fome? E se eu conseguir adiantar alguma coisinha para ela comer? São sempre tentativas, gente. Não é que dá certo na primeira vez, não é uma receita de resultado, mas são todas elas estratégias e mantidas tendem a levar ao desmame diurno. Eu não sei se eu deixei bem claro no começo, mesmo falando de crianças entre 1 e 2 anos, que não é a idade da OMS, eu não estou falando aqui em nenhuma hipótese de desmame abrupto, a não ser que seja uma condição clínica da mãe, médica, enfim. Eu não sugiro, não oriento,
desmame abrupto. Sempre que possível, o ideal é que ele seja gradual. Esse gradual é no tempo que ótimo para você. Um gradual pode levar dias, pode levar semanas e pode levar meses. Sua criança pode virar 1 ano e você iniciar esse desmame parcial diurno com ela com 1 ano e levando de uma forma tão tranquila, porque você não tem pressa, e só se concretizar com 2. Trago exemplo pessoal. O meu primeiro filho, de quando eu comecei até quando ele fez a última mamada, foram cerca de 3 meses. A minha filha do meio eu tinha urgência. Eu estava grávida novamente e eu estava num estado de subnutrição. Não que a mamada estava me desnutrindo, até porque eu poderia fazer reposição, mas eu tinha um misto de estafa, fraqueza, eu não dormia, minha filha acordava de 8 a 10 vezes por noite e eu comecei a sentir de novo repulsa da amamentação, que eu vou conseguir falar um pouquinho disso nessa live ainda. Eu não queria mais aquela condição. Eu não queria dar mamar mais daquela forma. Ela tinha 1 ano e 9 meses. E eu fiz um desmame que entre o pontapé inicial e a mamada final deram semanas. Já não lembro mais, foram 2 ou 3. Foi super rápido para o meu padrão, porque eu imaginava 3 meses. A minha caçula, quando eu viajei para o curso da D-Replay, eu fiquei 4 dias fora. Ela acordava até então 8 vezes à noite para mamar, 1 ano e pouquinho. Eu voltei, ela recusou o peito por 1 dia, eu achei que eu tava no céu. Tipo, nossa, conheci uma criança que desmamou espontâneo. Por 1 semana ela mamou 1 vez no dia. Eu cheguei a engurgitar e passar mal de tanto leite. No dia que eu verbalizei que ela estava desmamando espontaneamente, essa menina virou saci, grudou no peito de novo e ela tava com 1 ano e 4, 1 ano e 5. E aí eu já não estava motivada mais e resolvi iniciar um gradual com ela. Esse gradual com ela acabou no dia que ela fez 2 anos. Foram 6 meses praticamente de desmame. Então veja, tudo vai depender daquele bebê, daquela mãe e das condições dessa dupla. Então é bem importante fixar aqui que eu não tô falando de um desmame da noite pro dia de uma coitadinha de uma criancinha de 1 ano, antes que venham tacar pedra. Não, estou falando de estratégias de desmame gradual, de desmame gentil, em que, assim como eu falo no BLW, eu repito aqui, o importante é vocês focarem na comunicação e ter ritmo, manutenção disso. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, que minha tela travou nas perguntinhas aqui, tá? A Lili comentou do desmame na gravidez, porque doía e, gente, dói muito mesmo para algumas mulheres. Acho que a mãe do Miguel, do Dia a Dia com o Miguel, também comentou sobre a gravidez e a amamentação, e ela tá relatando algo aqui que parece muito com a repulsa, então eu vou falar aqui na sequência. Então, a Dani comentou, né, que a criança protesta muito. Eu quero falar sobre o protesto do bebê também no final. E bom, gente, então são essas situações que eu vivenciei aqui em relação ao desmame parcial. Agora, vou fazer um parênteses, já que eu mencionei algumas vezes e tem 2 comentários aí sobre a amamentação na gravidez. Primeiro, que você pode amamentar grávida. Não tem nada que comprove que é perigoso. O Gonzalez até traz isso no livro dele do Manual de Aleitamento Materno, tá? Quando que é contraindicado amamentar na gravidez? Quando essa mãe tem uma condição que está expondo ela ao risco do parto prematuro. Então, normalmente, proibir relação sexual, você também não pode amamentar. Quando você amamenta, você libera ocitocina, isso gera contração uterina, só que no começo da gravidez, até você entrar no final da gravidez, você ainda não tem receptores o suficiente que possam induzir um trabalho de parto aí por essa razão. Então, fiquem tranquilas, conversem isso com o médico, converse com outro médico, pediatra. Ninguém precisa sair correndo num desmame sofrido, abrupto por causa de gravidez, a não ser que você tenha risco de aborto, tá? E aí, tem uma coisa que se não se fala muito em desmame,
Imagina algum lugar que vai ouvir você falar que tem vontade de tacar o seu filho na parede quando ele tá mamando. Na página da Leti League, em 2014, foi o único lugar que eu achei material sobre repulsa da amamentação. A gente é bicho, mamífera. E às vezes, a forma como o nosso corpo demonstra que deu é fazendo um nojinho, uma estafa. Na gravidez, e não é só na gravidez, isso pode acontecer com frequência com bebês acima de 1 ano amamentados, bebês maiores. Tem mulheres que referem que elas ficam aflitas com o toque da boca no seio. Tem mulher que relata que se sente abusada porque é um órgão erógeno do nosso corpo. E na gravidez você tá com os hormônios muito à flor da pele, a mama tá sensível, tá dolorida. Todos esses fatores podem gerar a repulsa da amamentação. Quando eu tive a repulsa a primeira vez, que foi na primeira amamentação, eu não sabia que isso existia. E eu quase apanhei num grupo de mães quando eu pedi ajuda para desmamar o meu filho, que na época estava com 1 ano e 4 meses. Eu me achei a pior mãe do mundo, eu segui amamentando o Miguel, e de madrugada, e era assim, era na madrugada, que daí eu tava exausta, né? Eu ia amamentá-lo e eu chorava amamentando, eu tinha vontade de gritar, até que quando eu tava na metade da gravidez, isso voltou, porque ela teve um ciclo, a repulsa, aí eu acostumei, ela parou, daí ela voltou. E eu senti uma vontade de jogar ele longe do meu peito. E foi tão horrível que para não fazer isso enquanto ele mamava, eu catei meu pijama e rasguei ele no dente. Hoje, anos depois, terapias e terapias depois, eu sei que isso também despertou em mim traumas muito antigos de amamentação. A minha mãe conta, só compartilhando, só para o universo saber, que eu era recém-nascida, ela teve uma mastite no sítio, mal cuidada, com uma assistência precária, e a hora que mandaram ela colocar no peito, mesmo assim já tinham feito todo tipo de compressa que não se faz, com folha de não sei o que quente, aquilo cozinhou o peito dela, deixou aquilo muito mais machucado. Quando eu mamei a primeira vez, eu a machuquei e ela me jogou longe. Eu revivi essa experiência com o meu filho, sentindo que ele estava me devorando, que ele estava me machucando. E por qual razão alguém pode não ter a sensibilidade, sem conhecer a minha história, sem conhecer o meu estado, me pôr como uma mãe péssima porque eu não ia seguir a OMS. A OMS não estava naquele minuto na minha casa embalando meu filho para que eu pudesse descansar e superar a segunda repulsa na mesma gravidez. Então, essa experiência me marcou tanto que é por isso que eu falo sobre desmame dessa forma, de que isso só compete a cada uma de nós, no melhor que a gente pode. Porque, cara, se você vencer 1 ano e meio de tabu pra amamentar o seu filho, e aquilo já deu pra você, ou com 2 anos, ou com 4, quem calçou o seu sapato pra saber, no seu lugar, o que você deve engolir e não fazer? Então, nesse dia, foi que eu decidi, mesmo desejando amamentá-lo até 2 anos, até o nascimento da irmã, que eu iria desmamar. Porque não era possível que aquilo que eu estava passando com ele, ou pra ele, fosse mais benéfico do que a gente remodelar o nosso vínculo só para que ele continuasse bebendo leite materno. Entende? Eu acredito muito na comunicação mãe e filho. Acredito muito na força do nosso vínculo com eles. E eu acredito muito que isso não depende do tipo de leite que ele está engolindo. Então, a repulsa, ela existe. Ela pode ser motivada por fatores biológicos, hormonais, por cansaço, e ela pode estar vinculada à sua história de vida. Desculpa, tá, gente? Mas
Uma outra oportunidade sobre isso da repulsa que me marcou profundamente foi um insight, assim, quando eu li que 1/3 das mulheres do mundo inteiro são abusadas sexualmente. Você calcula uma mulher que você não conhece, 1/3 ou 1/4, enfim, que ela é sua amiga, mas você não sabe da história dela. Ela foi abusada. O seio jamais deixou de ser um local erógeno. Será que no inconsciente dela não tem algum sofrimento quando o seio dela está sendo manipulado por uma outra pessoa? Eu não sei. Por isso que no meu post para a chamada da live, eu comentei que eu não sei da sua história. Ninguém sabe da nossa história. E se você fica espezinhando a vida de uma mulher, você não sabe, inclusive, que trauma e que marca na vida dela você está espezinhando. E você pode estar espezinhando, exigindo que ela faça uma doação incondicional do corpo dela para uma mulher que foi vítima. Não é justo. Então, essa é mais uma das razões pelas quais eu enfrento esse tema, com esse acolhimento. Porque tem alternativa para continuar e tem formas gentis de parar. Se eu pudesse ser alguém que abraça e apoia, né? É o lugar que eu prefiro estar. Então, enfim, a repulsa, ela tem N razões. Ela pode ter, inclusive, essa razão simbólica, tá? E é por isso que eu concordo com a Poliana. Olhar para nossa história é sempre o primeiro passo para a gente fazer as escolhas de parto, de amamentação, de introdução alimentar, de criação, de desmame. Porque isso diz respeito àquilo que a gente tem de melhor para oferecer e do vínculo que a gente está construindo com o nosso filho, tá? E bom, fechando o desabafo, estratégias de desmame noturno, que eu acho que é o que mais pega para muita gente. Desmame noturno, ele pode ser parcial também. A primeira coisa é tirar da nossa expectativa a ideia de que criança vai dormir a noite inteira se não mamar. Porque o despertar noturno de uma criança, não tô nem falando bebê, porque criança desperta, ele está muito mais ligado à imaturidade neurológica dele, para que naquelas diferenças de ciclos de sono, quando acaba um e ele entra no outro, ele não termine de despertar e volte a dormir sozinho, do que ele tá mamando ou não. Aliás, a amamentação noturna, ela ajuda a liberar hormônios que induzem esse sono mais rápido. É por isso que a gente, às vezes, está lá, não aguento mais, mas é melhor você despertar 10 microvezes do que você ficar uma vez a noite inteira com aquela criança esgoelando, né? Isso acontece. Então, a primeira coisa, desmame noturno não é garantia de sono a noite inteira. Mas tem algumas estratégias que colaboram pelo menos para um espaçamento maior e para algumas crianças elas acabam aprendendo a pegar no sono. Eu não sou favorável a técnicas de condicionamento de sono, especialmente a técnica em que você deixa a criança chorando sozinha. Agora, o segundo ajuste de expectativa que a gente precisa fazer, seja no diurno, seja no noturno, desmame que não veio espontâneo da criança, desmame que não partiu exclusivamente da criança, está associado a algum grau de protesto. Por quê? É o que a criança conhece. É o vínculo que ela sabe fazer com você. Você, nesse movimento, além de ajudar ela a não demandar o seio e aceitar outra coisa, seja de dia, seja de noite, você está conduzindo ela a estabelecer uma nova forma de relação com você. Então, pode e provavelmente vai ter choro. O que tem que ficar bem claro? É muito diferente um choro em que você fala, bebê lindo da mãe. Você vai ficar aí sozinho porque o que você está fazendo é uma mãe e você precisa aprender que dormir é bom e você sai e deixa por 1, 2, 3, 4, não sei quantos minutos que o Steve manda vocês ficarem longe. Mas é bem diferente isso do que o bebê está chorando com presença. Seja sua, seja do pai, seja da avó, seja de um tio, seja de algum outro cuidador.
O bebê vai chorar? Vai. E o que você vai fazer com esse choro? Isso que é o importante. Como você vai acolher esse choro? Então, principalmente para o desmame noturno, a gente tem que estar muito fortalecida para começar. Porque se você está dormindo mal agora, as primeiras 2 semanas você vai dormir nada. E é por isso assim que você tem que escolher bem o momento. É melhor que o desmame não coincida com ida para creche, com a sua volta ao trabalho, com o nascimento de irmão, com desfraude, com deschupetamento, com qualquer outra coisa importante na vida daquela criança. Se você conseguir isolar isso, melhor. E aí, eu fiz como base a técnica do Gordon. Eu peguei todas essas dicas do noturno para minha realidade. Vocês vão digitar no Google depois, técnica de desmame noturno, Dr. Gordon. Ele tem uma tabela de quantos dias vai durar cada passo. O que eu fiz foi deixar cada passo acontecer no tempo que eu achava bom para minha família. E parava, dava um tempo, retomava todas as vezes que eu achava importante. Eu nunca acreditei nisso, que uma vez que você começa, você só pode parar a hora que essa criança desmamar. Não, porque às vezes você não tá pronta, aquela criança ficou doente, aconteceu alguma coisa, só você que sabe se é hora de parar, respirar e começar de novo, tá bom? E bom, é mais ou menos assim. No meio da madrugada você mexe primeiro. Então a criança acordou, nos primeiros dias, você deixa ela mamar. Só que você retira ela do peito enquanto ela tá acordada, só sonolenta. E aí você ajuda ela a terminar de adormecer de outro jeito. Ai, Melina, mas chora, tadinho. Chora. Chora. Chora, mas você tá junto. Você vai dar colo, você vai conversar, vai fazer carinho, vai explicar. E também durante o dia você vai estar conversando e preparando essa criança para isso. Vai estar com mais presença durante o dia. Chora. Esse é o segredo que talvez não contem, que o desmame conduzido, gentil, não é um desmame livre de choro. Então, você faz isso com a criança. Quando você perceber que ela entrou num fluxo legal com isso, quando ela acordar de madrugada para mamada, você não dá o peito. Tenha água no quarto, porque às vezes ele vai acordar com sede, né? Às vezes o tempo tá seco, tá calor, a gente tem sede de madrugada, eles também. Você oferece a água. Aí você vai achar a sua forma de acolher essa criança. Eu sempre gostei de cantar para eles, então eu fazia carinho e cantava até pegar no sono. E ia fortalecendo. Você consegue, vai dar certo, filho. A gente só vai mudar o jeito de conversar. Eu continuo te amando. Ia conversando até a criança relaxar e dormir. Você também vai fazer isso alguns dias até a criança fluir nessa dinâmica. Normalmente, com isso, se ela não esticar entre uma e outra, tem criança que já está dormindo da ponta da noite até a ponta da manhã. Mas lembra que pode mudar, né, de família para família. O segundo momento que eu mexia era a mamada do fim da noite. Porque essa era mais fácil de segurar até o café da manhã. Mesmo que eu adiantasse o café da manhã. Então aquela mamada que ali 6, 7 horas eu já adiantava o café da manhã e tirava ela. Essa era bem mais rápido de acontecer, seguindo o mesmo esquema da madrugada. E depois que a madrugada já estava sem mamada, no fim da manhã já estava sem, aí eu começava a mexer na mamada de fazer dormir, fosse da soneca ou fosse do início da noite. Que consistia em quê? No começo deixa mamar, quando tá adormecido, tira e termina de fazer dormir. Vão virar giraia aqui também, vão chorar e tal, principalmente quando eles perceberem que tá acabando. E aí você vai compensando na outra ponta, de dia, vai conversando e tal. Muita paciência nessa hora, tem mãe que prefere que o pai assuma esse papel. Tudo bem, não faz mal ter uma outra pessoa. O que importa é ter presença, comunicação, diálogo e respeito ao sofrimento ou ao protesto daquela criança. Passou essa etapa, alguns dias, essa criança assimilou que ela vai dormir sem estar com o peito na boca, aí você começa a fazer dormir sem nada. Quando eu cheguei nessa etapa, todos eles desmamaram entre 1 e 2 dias, a mamada final. Miguel, 2 dias,
Alice 2 dias e a Cecília na noite, que foi a noite do aniversário, já estava no processo de desmame. Falei, vamos tentar? Vamos tentar hoje dormir de outro jeito? Eu vou te ajudar, vai dar tudo certo, eu confio em você, confia na mamãe, eu te amo. E conversava abertamente sobre isso. Não é culpa sua, eu estou cansada, a gente vai continuar junto. Pá, última mamada. Última mamada, boa noite, acabou e acabou. Com as minhas crianças, era acabou, acabou mesmo. Não tinha um pouquinho no outro dia. Do dia que eles conseguiam dormir sem o peito, acabou, acabado, tá? Agora isso funcionou pra mim. E cada um num tempo, como vocês puderam ver. Eu acho que esse ser franco com a criança, mas acolher, validar que tá difícil, é muito importante. E é muito importante também rever. Você vai perceber como mãe, no seu tato ali com a criança, se ela tá reclamando porque ela quer o peito, porque é aquilo que ela conhece, ou se ela está num sofrimento. Todas as vezes que eu notei sofrimento, eu recuava para o estágio anterior. E normalmente isso é naquelas tentativas. Aí você recua um pouco, dá 1, 2 dias, vai afinando com a criança, vai conversando, tenta de novo. Para mim, foram 3 desmames seguindo cama compartilhada. Não funciona para todo mundo. Você pode tentar, se você faz cama compartilhada, tirar a cama compartilhada com a entrada de uma outra pessoa. Mas lembra sempre de não mexer em muita coisa da rotina da criança de uma vez só, tá? Porque é muito para ela assimilar. Eles são pequenininhos e é muito para eles assimilarem. Mas isso fluiu bem pra gente aqui. E são, assim, estratégias que eu vi em materiais, em livros. No site da Sociedade Brasileira de Pediatria tem algumas técnicas para o desmame gradual e gentil. O importante, assim, o núcleo é ter a presença. Isso é o mais importante. A Nayara colocou aqui da raiva, né, do protesto. Eu sentia muito isso com a Cecília, que era um negócio de quase que de posse. Eu não sei se ela tinha consciência disso, mas era a perda mesmo de algo muito relevante para ela. E é complicado lidar com isso, porque se você já está cansada para iniciar isso, imagina que você vai ter uma sobrecarga emocional, física. Por isso tem que estar bem fortalecido mesmo. E eu até nomeei no desmame da Cecília que eu acredito em desmame conduzido pelo tapa da gata. Vocês já viram que a gatinha ela amamenta os filhotes, super disponível. Mas quando eles aprendem a brincar de caçar e aprendem a trazer os primeiros insetos, elas empurram mesmo. Elas fazem o tapinha da gata. Elas dão o primeiro passo. E eu acredito que o desmame ele vai fluir quando você tiver com essa comunicação muito afinada com a criança. Então você percebe que ela está pronta para compreender a linguagem e para responder aos combinados, mesmo que seja 1 ou 2 combinados, e você também está certa de que vai sustentar isso. Lógico que tem o desmame espontâneo, e ele é sonho e desejo de muita mãe, e beleza, espera. Mas isso não é realidade para muitas outras. E essas outras mães não querem simplesmente da noite para o dia fim. Ou não querem inserir alguma outra coisa como substituto. E para vocês a alternativa que tem é o gradual e gentil, sempre após fazer essa análise interior e se sentir fortalecido para isso. Nayara colocando aqui que ele acorda bem cedinho, né? E aí às vezes fica até ruim para você antecipar café da manhã ou alguma coisa assim. Não sei se às vezes não é o caso de você tentar esticar da ponta até essa mamada para você ter um descanso e tirar da ponta primeiro. Talvez seja uma alternativa para vocês aí. E é isso, pessoal. Acho que nesse momento que eu queria compartilhar, né? Nosso ajuste de expectativa, o nosso autoconhecimento, saber que desmame espontâneo não é porque o OMS fala 2 anos que vai vir com 2 anos, não é porque BLW significa desmame guiado pelo bebê, que eu vou fazer BLW ele vai desmamar sozinho. A Gil até põe no livro dela, o Gonzalez retoma isso,
que normalmente, perto de 2 anos, as mamadas aumentam de novo, porque essa criança está num momento de separação. Ela está num momento de individualização, de individuação, de se ver um sujeito sozinho. Ela pode estar indo para a escola, ela pode estar ampliando repertório, linguagem, fazendo novas associações intelectuais. É muita coisa e o peito é um porto seguro. Então, perto dos 2 anos, não está espaçando, não está diminuindo, está aumentando para muitas crianças. É óbvio que outras, num número bem menor, quando conseguem adquirir tudo o que precisa da nutrição, faz esse desmame ou essa diminuição, às vezes leva 2, 3, 4 anos só com a mamada de dormir. Então vocês veem que não tem uma criança igual a outra. 2 anos é um tempo ótimo, que eles falam em sentido técnico, que é um tempo perfeito de nutrição, vínculo, para você iniciar esse processo gradual. Mas não quer dizer que espontaneamente as crianças vão reduzir ou desmamar com 2 anos. Então, ajuste de expectativa é importante. É importante ajustar a expectativa de que a criança não vai começar a dormir porque desmamou, mas porque ela está pronta para isso. Porque você associou talvez uma técnica de conforto para ela em que ela se sinta segura ou então relaxada o suficiente para engatilhar o sono em seguida. Então, assim, desmame diz respeito a isso só, não diz respeito a dormir a noite inteira, não diz respeito à dependência ou à independência, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem mais alguma pergunta. Dene, se eu não fizer nenhuma lambança, eu vou deixar gravado e vou colocar disponível por mais 24 horas, tá bom? Eu passei o dia limpando o celular para tentar não perder, tomara que dê tudo certo, mas a minha pretensão é deixar para vocês aqui. A Paula tá falando que a creche, gente, creche, médico, psicólogo deveriam seguir OMS. Deixa essas mães amamentarem prolongadamente, de preferência em termos técnicos 2 anos ou mais, mas o que eu digo aqui, pelo tempo em que for saudável para esse binômio mãe-bebê. Inclusive, quando é psicólogo que fala, me estranha muito, porque uma criança talvez estivesse pronta para começar esse desenvolvimento emocional, de novas formas de vínculo, ali por 1 ano e meio. E tem gente que tá falando que se a criança não desmamar com 9, 10 meses, ela vai ficar dependente pro resto da vida. Não é assim, a gente é um ser complexo, né? Não tem receita de bolo, não. Mas olha, Paula, a creche tá equivocada. Bem equivocada, tá? Não tô conseguindo subir as novas perguntas que tem ali embaixo. Mas eu agradeço. Eu acho que nosso tempo vai dar em pouquinhos minutos. Eu agradeço muito por vocês terem participado, por vocês terem vindo até aqui, trazido as experiências de vocês. Eu fico muito à vontade para falar desse tema, porque eu realmente acredito que a gente precisa desse abraço coletivo, dessa validação, desse acolhimento. Eu acho muito importante. E eu quero ser uma pessoa que dispõe do conhecimento da vivência que teve em favor da outra pessoa e não para que alguém se sinta mal ou se sinta deslocada ou inadequada aqui porque teve uma escolha diferente, tá? Então espero que possa ter auxiliado vocês esse monólogo de quase 1 hora. Agradeço imensamente quem compartilhou, quem indicou, quem veio até aqui, quem vai ver de novo. Foi um prazer enorme. E agora eu vou encerrar para deixar gravado para vocês e correr para a reunião da escola. Um beijo!